Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, chegamos ao final de mais uma semana. Que maravilha, que bênção, que graça. Não deixamos de rezar. Façamos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, Jesus se serve de parábolas, de histórias, para contar seus ensinamentos, tornando assim mais fácil a compreensão do povo humilde, das pessoas simples. E se serve então da semente, do mistério que envolve todo esse processo para falar do reino de Deus. Primeiro vem a semente, depois a folha, depois o fruto, até chegar o tempo de colher. Nosso Senhor nos mostra que a vida tem seu processo, a vida tem seu tempo. O ser humano precisa compreender isso. Quando nós não respeitamos o tempo, nós nos atropelamos. Quando nós não somos capazes de saber esperar, nós acabamos comprometendo nossas atitudes. Irmãos e irmãs, o encontro com Deus, o despertar da fé, o crescimento espiritual, acontece de uma forma lenta, sim, é devagar, mas é segura. Essa é uma experiência que ninguém tira. É sólida, é firme, é forte. Você começa indo a uma missa, você começa indo a uma igreja, você começa ouvindo uma palavra, você começa participando de um grupo de oração. De um jeito ou de outro teve um início. E você vai regando no decorrer da sua vida. Você pode até parecer que é lento, mas é seguro. É a sua vida sendo construída, é a sua comunhão com seu Senhor, é a sua fé. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter esse olhar de fé sobre a realidade e os acontecimentos da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos julgar as coisas com olhares humanos e às vezes erramos. Nem sempre aquilo que aos olhos humanos parece o fim é um fim para Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós podemos até considerar no primeiro momento como uma coisa ruim. Mas quem sabe aquilo não vai ser um passo para uma libertação? Quem sabe aquilo não vai ser uma porta que vai se abrir para um novo entendimento sobre a vida? Quantas vezes nós não aprendemos com o próprio sofrimento? Quantas vezes não aprendemos com doenças, com mortes, com acontecimentos ruins? Deus tem os seus caminhos, queridos fiéis. Deus não é mau. Ele pode se servir de uma coisa que para nós pode ter sido ruim,
para transformar numa coisa boa para nós, para nos fazer ver algo. Não é que Deus queira que a gente aprenda com o que é ruim, não. Ele quer que a gente aprenda com Ele. Mas se na vida, no decorrer da vida, com os acontecimentos, aquilo que é considerado ruim servir para nós de lição, para abrir nossos olhos, por que não? Humildade, queridos fiéis, paciência, calma, para podermos compreender o que de fato Deus quer da nossa vida. Esse reino que Deus inaugurou, ele vai vir. O reino de Deus, nós já estamos participando dele. O reino de Deus é um já e um ainda não. Deus já está na nossa vida. Mas ainda não tem tudo. Ainda falta algo. Estamos caminhando. Nossa cidade é o céu. Até lá, tem quedas. Tem altos e baixos. Tristezas e alegrias. Mas em todos esses momentos, a humildade do coração, sempre dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Por quem você quer rezar? Que graça espera alcançar? O que deseja colocar nas mãos do Senhor? Tem algo a agradecer? Faça também, querido filho. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegou tão perto de mim, e o seu reino pude então conhecer. Eu vi todos os campos do rei, onde o trigo brilha mais que o sol, onde o grão que é colhido se transforma em pão servido aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim. O Rei chegou tão perto de mim, e em seu reino eu pude então adentrar. Eu vi todas as vinhas do Rei, onde as uvas são mais doces que o mel, onde o fruto que é colhido se transforma em bom vinho,
aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto, tão perto de de mim, e em seu peito pude então descansar. Eu vi todas as marcas do Rei, onde a cruz marcou seus pés e suas mãos, onde pão e vinho unidos se tornaram corpo e sangue aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto, tão perto de mim, tão perto, tão perto de mim.